Vamos nos assentar, vamos respirar. Amém? E aí, tendo respirado, a gente já vai folheando aqui as páginas da Bíblia para encontrar no livro de Ruth, no capítulo de número 4, os versículos 14 até o versículo 16. Ruth, capítulo 4, versículos 14 a 16. Eu vou ler o 13 também, que diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele coabitou com ela, e o Senhor lhe concebeu, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E aí, o versículo de número 16 vai dizer: E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi a sua ama, ou seja, e cuidou dele. Amados, aqui está um texto bíblico muito rico. Os irmãos, a maioria adquiriram um livro. Há um capítulo no livro que trata também desse tema aqui. É a questão do pacto de gerações representado no filho de Ruth com Boaz. Me permitam fazer aqui abrir um parêntese aqui para a gente falar um pouco sobre esse menino. Ele vai ser chamado Obed. E quando nós estudamos um pouco de genealogia bíblica, nós vamos perceber que Obed vai crescer para também ser pai. Ele vai ser pai de um menino que vai ter o nome de Jessé. Jessé também vai crescer. Perceba, as gerações estão passando. Jessé vai se casar e ter filhos. O mais novo dos filhos de Jessé é Davi. Então, Ruth é mãe de Obed, filho de Boaz. Obed é pai de Jessé, Jessé é pai de Davi. E Davi vem a ser o precursor de uma dinastia muito grande em Israel. A dinastia davídica, na verdade, sempre esteve no trono de Judá. Nós temos um período de reino dividido em Israel, em que a nação de Israel se transformou em duas. Era o reino do norte, que tinha sede em Samaria, amém? E o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, na tribo de Judá. São questões que envolvem a sucessão do rei Salomão, não é? Quando o filho de Salomão, Roboão, assumiu o trono, a gestão política dele diante do povo foi de tal maneira ruim que ele dividiu a nação em duas. E aí Israel ficou sendo o reino do norte e o reino do sul foi chamado de reino de Judá. No reino do norte houve uma sucessão de reis, muito grande também. Mas no reino do sul, todos, eu repito, todos os reis que reinaram em Judá, são todos eles da raiz de Davi, são descendentes de Davi. São da família de Davi. Filho, neto e bisneto e por aí vai. E tudo isso ocorreu porque Ruth tomou uma decisão em sua vida. Quando as coisas estavam ruins, quando não havia mais esperança, e todo e qualquer pensamento humano indicaria para Ruth voltar para a casa dos seus pais, ela tomou uma decisão. Mesmo sendo instada por sua sogra Noemi,
Noemi dizia a ela: minha filha, eu já não tenho mais filhos para te dar em casamento. Volta para a casa dos seus pais. Então Ruth olha para ela e diz: olha, não insista para que eu te deixe. Não insista para que eu me separe de você. Onde você for, eu irei. Onde você pousar à noite, ali também pousarei. Onde você morrer, eu também serei sepultada nesse mesmo lugar. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Esta decisão ilógica, irracional, de deixar a sua terra para acompanhar uma mulher viúva, sem nenhum recurso material, para ir para uma terra estranha, sem saber como seriam recebidas lá. Mas essa decisão de Ruth não foi uma decisão baseada nas evidências. Foi um salto de fé. Foi uma decisão baseada numa experiência de conhecimento do Deus de Noemi. A Bíblia não diz, mas nós somos forçados a entender que ao longo de seu convívio como nora, Ruth foi instruída a respeito do Deus de Israel. O Deus que agora ela resolve abraçar, mesmo contra tudo aquilo que fosse lógico. Os moabitas eram adoradores de Baal. E seria muito natural Ruth dizer para Noemi assim: ô Noemi, larga esse negócio de Jeová para lá, minha filha. Cadê? O seu marido está morto. Os seus filhos também morreram. Você está pobre, desamparada. Onde está o seu Deus? Vamos ficar aqui mesmo em Moabe, vamos buscar socorro na minha família, nós vamos cuidar de você e nós vamos nos reerguer aqui. Mas ao contrário de tudo isso, Ruth diz: não, eu vou para onde você for, eu vou ficar onde você ficar. O seu lugar de morte será também o lugar do meu sepulcro. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E essa decisão foi uma decisão de fé. Ela creu, apesar das aparências, que o Deus de Israel estava no controle de tudo. E como é difícil para nós, isso aqui é uma relação de família, como é difícil para nós aceitar ou acreditar no controle de Deus quando as coisas apontam para um outro caminho. Pois, de fato, é muito gostoso mostrar a nossa alegria em Jesus e a nossa fé em Deus quando as coisas elas vão bem. Quando tudo vai ao encontro daquilo que nós intentamos fazer e, às vezes, até colocamos em oração diante de Deus. E quando as coisas não acontecem, é natural que o inimigo tenta se aproveitar daquele contexto para chegar ao nosso ouvido e dizer: que Deus é esse? Onde está o amor desse Deus pela sua vida? Cadê? Mas não. Ruth vai tomar uma decisão baseada na fé. E ela vai seguir Noemi, e estando em Israel, vários eventos acontecerão até que Boaz a conheça. Boaz é parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Boaz é belemita, Boaz é judeu. Ele vai se casar com essa menina, ela é de Moabe, mas ela é hebreia. Os moabitas são, através de Ló, sobrinhos de Abraão. Não é? Ontem nós falamos sobre isso aqui. Moabe, o pai dos moabitas, é filho de Ló, uma relação incestuosa. Mas ele não perde a sua condição de hebreu por causa disso. Ele não é judeu, mas ele é hebreu. E hebreus também são os filhos de Moabe. Então Ruth está voltando para casa, na verdade. Ela não sabe disso, isso não passa pela mente dela. Mas ela está fazendo parte de um grande propósito de Deus. Porque, como nós aprendemos ontem, os grandes propósitos de Deus são realizados dentro de famílias. Ruth vai conhecer Boaz, ele se casa com ela e nasce o seu garoto, chamado Obed. Cumpre-se ali aquilo que se chama de levirato em Israel. Na cultura hebreia existe o princípio do levirato. Morre a pessoa sem filhos, o homem morre sem filhos, então o seu irmão mais novo tem que se casar com a cunhada e ter filhos com ela, para que através desses filhos que a cunhada tem,
o nome do irmão falecido seja suscitado na genealogia, para que esse nome não seja esquecido. Esse é o princípio na lei chamado levirato. Mas Noemi não tem mais filhos. Então, o levirato, ele foi tradicionalmente depois interpretado pelos doutores da lei para incluir o remidor mais chegado. Ou seja, Ruth não tem cunhados, mas há uma família lá em Israel, e haverá remidores dentro daquela família. O retorno delas, isso nem passa pela mente delas quando retornam. Noemi retorna como uma pessoa amarga, sofrida, e quando ela chega em Israel e esses fenômenos acontecem, todos direcionados por Deus. Noemi já está velha, Ruth é jovem, Ruth vai ao trabalho, Ruth vai respigar, vai colher espigas deixadas para trás pelos segadores. Ela poderia respigar em qualquer fazenda de Boaz. Chega ali para olhar a moça. Ele diz: quem é aquela moça? Ela ali é a Moabita, que voltou com Noemi. Boaz se apegou àquela moça. E Boaz, ele é o remidor, mas pela lei de Israel, ele precisava ser o remidor mais chegado, ou seja, o parente mais próximo. E entre ele, Elimeleque e Noemi, havia um remidor mais chegado do que ele. Então ele vai aos juízes da cidade. Ele se reúne às portas da cidade, traz o remidor e conta a história. E diz: olha, está aí Noemi, está aí Ruth, vocês sabem, Noemi é parente de Elimeleque, meu parente. Isso me faz remidor delas. Mas existe fulano aí, que é o remidor mais chegado do que eu. Elimeleque tem dívidas. Elimeleque tem problemas a resolver, mas ele também tem terras que precisam ser remidas. Em princípio, o remidor mais chegado tem um interesse de remir os bens, mas o princípio do levirato não era só remir bens, o princípio do levirato era remir honra. E quando Boaz diz: olha, tem quem remir os bens de Elimeleque, vai ter que pegar Ruth e Noemi também, porque é a questão da honra. Você tem que resgatar não apenas os bens, mas você tem que resgatar a honra. E aí o remidor mais chegado diz: não, então não dá para mim, a minha família já está toda estruturada, eu já tenho meus herdeiros, eu não posso assumir mais uma família. E então a Bíblia diz que Boaz olha para os anciãos, para os juízes da cidade e diz: vocês são testemunhas que hoje eu estou remindo, não é, os bens de Elimeleque e vou remir também a sua honra. Eu vou me casar com Ruth, a Moabita. E a Bíblia diz então que ele tira o calçado do seu pé. Da mesma forma, o outro remidor também tira o sapato e eles trocam os calçados. Que coisa, é gostoso a gente ler Bíblia para a gente aprender de cultura, né? Lá no Brasil, lá para os lados de São José da Safira, ainda vale esse princípio. Como é que se faz negócio? Não, é o fio do bigode, né, irmão Antônio? Toma aí, é o fio do meu bigode, é a minha garantia. Assina o contrato. Que contrato, rapaz? O contrato aqui é a palavra, é o fio do bigode. E lá era o sapato, a cultura de Israel. Então, toma meu sapato, me dá o seu. Se amanhã ou depois alguém quiser falar alguma coisa, eu vou pegar esse sapato e vou dizer: vem cá, você não tem palavra não? Esse sapato aqui é de quem? É cultura, né? Quer ver uma outra cultura semelhante a essa? Quando Judá, por um deslize moral, se envolve sexualmente com a sua própria nora, sem saber, entendendo que ela era uma prostituta, e não tendo com que pagá-la, ele deixou com ela marcas, né? Ele deixou o seu cajado, ele deixou a sua capa, e no dia que ele tentou repreendê-la por causa do ato dela, ela engravidou, ela foi e mostrou os penhores, né? E esse cajado e essa capa aqui é de quem? É do pai da minha criança. E ele estava ali, repreendendo uma mulher, sendo ele participante dos pecados dela. Então, a cultura é algo que fala muito ao nosso coração. No caso aqui, o calçado era a confirmação da palavra dada por aqueles homens. E a Bíblia diz: porque assim se fechava um negócio naqueles dias. Perceba que eles estavam ali fazendo um negócio. O casamento em Israel era um ato civil. Ninguém ia aos sacerdotes para falar de casamento, ele ia aos juízes da cidade. Assim, por isso que também no Ocidente o casamento é um ato civil.
As igrejas não casam pessoas. Nós consagramos a Deus alianças que são feitas lá no cartório. No Brasil é assim. Não sei como é que é aqui na América. Mas no Brasil o casamento é um ato civil. O casamento é tanto um ato civil que a igreja cristã brasileira não celebra a Deus uma união se os noivos não trouxerem a comprovação formal de que esses atos já foram praticados em cartório. É um ato civil. Eu sei que muitos crentes entendem que o casamento é um ato religioso, mas isso é um engano. O batismo é um ato religioso, é um princípio de Deus. O batismo é uma ordenança. A participação na ceia do Senhor é um ato espiritual, é um ato cristão, é uma ordenança. Mas o casamento é e sempre foi um ato civil. Decidido lá nos Juízes, quando isso nem havia, os pais decidiam isso. Havia valores envolvidos, havia dotes a serem pagos. Sempre, o casamento sempre foi um ato civil. Depois a cultura religiosa católica sacralizou o casamento, trazendo a ideia do casamento como sacramento, e tudo isso a tradição que criou, e como o cristianismo, ele é, antes de mais nada, culturalmente católico, nós importamos isso e trouxemos para o meio da fé cristã, com a ideia da sacralidade do casamento, quando, na verdade, o casamento é um ato civil. E nunca deixou de sê-lo. Isso não significa que nós podemos fazer o que quiser do casamento. Família é um ato de Deus. A união entre um homem e uma mulher para viverem na presença de Deus é um ato de Deus. Mas os termos do casamento é ato de governo, é um ato civil. Há nações aí que se pratica a poligamia legalmente. O homem pode ter ali suas 5, 6, 7 esposas. Não são amantes, não são concubinas, ele se casa com elas. Há outros países, como os nossos, que o casamento é monogâmico. Um homem vai se casar com uma mulher, e os dois serão marido e mulher, uma só carne, enfim. O casamento, a forma do casamento, ele é um ato civil. Mas a origem da família é um ato divino. Então, não misture família com casamento. Pastor, o que você está dizendo? Que pode haver família sem casamento? Eu estou dizendo que pode haver? Não, eu estou dizendo que há. Tem muitas famílias aí que são fruto de uma união estável, onde não houve casamento. Como é que fica a palavra de Deus nisso? Não é esse o propósito de Deus. Porque em Romanos, capítulo 13, está escrito: sede sujeitos à autoridade. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram por ele instituídas. Portanto, se a lei civil de um país concebe o casamento, é interessante que o servo de Deus, que resolveu se unir a uma mulher para viver na presença de Deus, vá lá no cartório e se case. Boaz faz isso, ele vai lá nos juízes da cidade e, como diz a Bíblia, fecha aquele negócio. E obviamente em Israel, eles tinham também as celebrações em que consagravam a Deus essa união, não tenha dúvida disso. E depois as festas de comemoração, tanto é que Jesus comparecia, como compareceu em Caná da Galileia, numa festa de bodas, uma festa de casamento. Mas perceba então do que nós estamos falando. Esta Ruth, que tem toda essa história negativa, toma uma decisão sábia, uma decisão inspirada por Deus, uma decisão, um salto de fé, e Deus vai honrá-la de uma maneira tão grande, que ela vai entrar na genealogia de Cristo, pois Jesus é o filho de Davi, né? Na genealogia. Por isso que a profecia de Jacó sobre a cabeça de seu filho Judá apontava para isso, e ele dizia: Judá é um leãozinho, é um filhote de leão novo, mas o cetro nunca se arredará de Judá. O cetro é o símbolo de autoridade de rei. Naquele momento, Israel era uma pequena tribo, formada por Jacó e seus filhos. Mas Jacó está ficando velho e vai morrer, então ele abençoa os seus filhos e profetiza sobre Judá, porque dele sairia aquele que seria rei dos reis e senhor dos senhores. O cetro de autoridade está nas mãos de Jesus hoje em dia. Na visão lá do Apocalipse, João contempla Jesus vestido como um rei, e de fato ele é um rei, não um rei qualquer. Ele é sacerdote eterno, ele é rei eterno. O cetro nunca se arredará das mãos daquele que está sentado no trono de glória. E quando a gente pensa que tudo isso começou numa família,
gerada no meio do caos, Ruth e Boaz, a gente fica amando mais ainda esse Deus maravilhoso que diz: Deus é muito grande, Deus é muito poderoso, Deus é o Deus das impossibilidades, Deus é de onde a gente pensa assim, que ali não dá nada, ali não tem jeito. A Bíblia diz: a raiz de uma terra seca. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como está o seu coração, mulher, em relação ao seu esposo, ou você em relação à sua esposa. Eu não sei como é que está o relacionamento com os filhos. Alguém pode estar olhando e pensando como órfã: vou deixar, vou desistir, cometi um erro, vou voltar ao zero, vou recomeçar. Mas Deus quer nos dar hoje corações de Ruth, para entendermos que o nosso Deus continua o mesmo, seja no deserto ou no manancial, nada pode mudar o poder de Deus, e as promessas de Deus sobre a nossa casa. Os nossos filhos não são constituídos para a morte, os nossos filhos não são levantados para a derrota, nem para a vergonha, eles são como plantas de oliveira em volta da nossa mesa. Eles são esperança de prosperidade, de saúde, de honra para nós. Ruth está experimentando os dias de deserto, mas os dias de manancial estão chegando para ela, porque Deus está no controle de sua história, honrando a sua fé e as escolhas que ela fez. Mas as mulheres de Israel profetizam para Noemi, dizendo para ela: Noemi, bendito seja o Senhor teu Deus. Ele não te deixou hoje sem remidor. Oh, bendito seja Deus. Nós podemos proclamar essa mesma bênção sobre nós. Bendito seja o Senhor teu Deus. Ele não te deixou sem remidor. Ele enviou Jesus para morrer na cruz em seu lugar. E elas continuam profetizando e dizem para ela: seja o teu nome afamado em Israel, Noemi. E eu digo que o Senhor pretende que o teu nome tenha fama na comunidade onde você vive, nos negócios que você pratica, na igreja que você frequenta. O que Deus quer fazer é afamar, é trazer fama para o teu nome. Não fama no sentido de vanglória, mas fama no sentido de outras pessoas olharem e contemplarem o seu casamento, olharem e contemplarem a sua relação como pai e como mãe, e que isso traga fama no sentido das pessoas dizerem: olha, o relacionamento daquele casal é uma bênção, o relacionamento daquela mãe com seus filhos é uma bênção. Eu quero que a minha família experimente a mesma coisa que a sua família experimenta. Esse é o recado das mulheres de Israel para Noemi, e esse é o recado que fica para nós nesta manhã: que Deus faça famosa a sua família, não para a sua glória, mas para a glória do nome dEle, porque foi Ele que uniu vocês, foi Ele que entregou esses filhos aos seus cuidados, ou os entregará. É Ele que está no controle de tudo. E ela continua dizendo a respeito do filho: ele te será recriador da alma. Ele te será recriador da alma. Aquela Noemi que chega em Israel e as pessoas dizem: oh, Noemi. Ela diz: não me chamem de Noemi, me chamem Mara, que em hebraico quer dizer amarga. Eu saí daqui com esposo e com filhos, estou voltando vazia. Essa mulher que chega, as pessoas dizem: Noemi chegou sem alma. Alma é a expressão que no latim se diz ânima, né? É a ideia de vida em movimento, sabe? Quando a Bíblia diz: tem de bom ânimo, é disso que a Bíblia está falando. Quando a gente diz que uma pessoa tem alma, é uma pessoa, a gente costuma dizer assim, é uma pessoa espirituosa, sabe? Aquela pessoa que costuma ser até chata, porque ela está sempre alegre, ela está sempre feliz, ela está sempre falante. E aí o rabugento, o resmungão, como é que o tradutor vai arrumar para traduzir resmungão, meu Deus? Ele que lute. Aleluia. Essa pessoa cheia de alma, algumas pessoas têm dificuldade de conviver com ela,
Mas eu te digo, é muito mais chato conviver com aquela pessoa que está sempre negativa, sempre para baixo, sempre chorando. É essa Noemi que chega e as pessoas dizem, Noemi está sem alma. Mas agora Obed está no colo dela. Oh, bendito seja Deus. A promessa da renovação de sua geração está nos seus braços. Seus 2 filhos morreram lá em Moabe, mas agora o Senhor de Israel traz vida para o seu colo mais uma vez. E as pessoas profetizam dizendo, esse menino vai recriar a sua alma, esse menino vai devolver o seu sorriso, esse menino vai te permitir sonhar outra vez, esse menino vai te permitir construir um futuro, esse menino vai restaurar o nome da sua família. Queridos, essa é a visão que você tem que ter para abençoar os seus filhos, para colocar a mão na cabeça dele e dizer, esse aqui vai ser uma bênção, ou melhor, ele já é uma bênção na minha vida, esse aqui vai caminhar nos caminhos do Senhor, ele é nascido para ser bênção, ele é nascido para ser instrumento de Deus. Eu nem estou preocupado com se ele quer essa profissão ou aquela. Eu queria aviador, ele resolveu ser médico, não importa. O que importa é que ele desfrute da presença de Deus na vida dele e que ele experimente o manancial de Deus para ser bênção onde ele está plantado. Então Noemi agora tem alma de novo. Os seus filhos te dão mais dor de cabeça do que alma? Ou eles te dão mais alma do que dor de cabeça? Que eles te deem mais alma, mais alegria, que o Espírito de Deus use dos seus filhos para serem instrumentos de recriação da sua alma. Estão longe, estão perto, não importa, são teus. Você está ligado a eles por um sentimento que espaço e tempo não é capaz de romper. Eles estão em você e você está neles. Eles são os recriadores da sua alma. Invista mesmo, irmãos. Mas invista mesmo nesses meninos, porque eles são recriadores de alma. Recriadores de alma. Eles são aqueles que estavam aqui nesta hora, né? A planta, a oliveira. Eles são aqueles troncos entrelaçados, agarrados na sua história, agarrados nos seus valores, agarrados nos sonhos que você implantou no coração deles, agarrados na sua estabilidade, vinculados à sua raiz, que é mais profunda que a deles, mas são eles que frutificam, são eles que se renovam, são eles que têm brotos novos, eles são os recriadores de alma. Ou você vai chegar em casa hoje, pegar seu filho ou seu neto no colo e vai dizer, olha, hoje o Espírito Santo falou na igreja que você é o recriador da minha alma. Aleluia. Vó, pai, o que é isso? É isso, Deus está te fazendo instrumento para renovar em mim a alegria de viver em família. A Bíblia diz que Deus é aquele que faz que o solitário viva em família, e é aquele que faz que a estéril seja alegre mãe de filhos. É o Deus a quem nós servimos. Os nossos filhos estão dentro desse propósito. Esse mandamento de honra, que está simbolizado nos filhos que projetam o futuro, mas trazem o passado junto consigo, esses mandamentos estão lá na lei de Moisés. E estão também confirmados na palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, quando Paulo evoca aos filhos, dizendo, filhos, honre o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Quer prosperar nessa terra? Quer que os seus dias sejam longos e prósperos? Quero. Estude, trabalhe, se prepare, se capacite, tenha iniciativa, corra atrás. Mas, sobretudo, traga o teu passado juntamente contigo. A palavra de Deus diz assim, trarei à minha memória aquilo que me dá esperança. Que os seus filhos possam sempre lembrar de vocês, com um pensamento que lhes impulsiona, que lhes joga para frente, que lhes dá esperança. Olha que simbologia linda. Eu vi uma corredora, na Olimpíada agora, uma menina fazendo salto triplo. Ela ficou ali se aquecendo, e quando ela foi autorizada a fazer a sua corrida para dar o seu salto, sabe o que ela fez? Ela fez assim, ó. E quando ela deu esse passo atrás, o Espírito Santo falou ao meu coração, dizendo, é isso aqui
que você vai falar lá com o meu povo. Esse passo atrás significa resgatar um pouco da potência do seu passado. Eu tenho um desafio à minha frente, eu tenho um salto que eu preciso dar. Onde eu vou buscar energia para esse salto? Eu vou dar um passo aqui, resgatar a minha história. Eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. No caso dela foi memória muscular, né? Pegar um impulso aqui para correr mais. Que os nossos filhos tenham também a oportunidade de resgatar um pouco das memórias, daquilo que nós colocamos no coração deles, e que isso sirva de impulso para que eles possam dar saltos mais elevados ao longo da sua vida. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa capacitada por Deus. Creia nisso. O inimigo às vezes quer colocar na nossa mente que a gente não tem esse potencial, que os nossos filhos nem nos ouvem, nem olham para nós. Mas alguns dias atrás, lá no Brasil, eu assisti um vídeo de uma menina que estava formando, eu não sei se era em agronomia, mas era algum curso superior relacionado com atividade de terra, cuidado de terra, de fazenda, enfim. E ela com aquela beca muito bonita de formatura, preta, o seu chapeuzinho, sua turma entrando. Sabe como é que essa menina entrou? Ela entrou com aquela roupa muito linda de formatura, levando uma enxada na sua mão, uma enxada. E quando ela foi fazer o seu discurso de formatura, com aquela enxada na mão, ela fez menção ao seu pai, um mero agricultor, um homem capinador de roça, que lutou muito para que ela estivesse formando ali. Aí a câmera pegou lá o velhinho chorando como uma criança. E eu disse, é ali que está. Ela está dando um salto muito grande na sua carreira, mas ela traz o seu passado consigo. Ela não esquece que alguém suou. Ela não esquece que alguém criou calos nas mãos. Ah, meus irmãos, se as memórias que o meu filho tiver de mim forem só o iPhone que eu dei para ele, forem só o tênis Nike que ele ganhou, eu sou o mais derrotado de todos os homens. Mas se o meu filho se lembrar dos valores que eu coloquei no coração dele, das visões que ele teve do meu estilo de vida, se o meu filho se lembrar de alguém que confiou no Senhor, se o meu filho se lembrar das vezes que ele me viu com esse livro na mão, se o meu filho se lembrar das vezes que ele me viu de joelhos na presença de Deus, esses serão os impulsos que ele vai pegar quando ele tiver que voar no Senhor, e o voo dele será longo. Bendito seja Deus. Somos essas oliveiras velhas. Na unidade, é claro, estou dando referências bíblicas de gerações. É por isso que a Bíblia diz assim, na velhice ainda darão frutos, mas é porque os nossos filhos estão entrelaçados em nós, servindo do nosso passado para frutificar para um futuro de glória. Amém, queridos? Essas lições que eu trouxe para meditar com vocês, vai trazer para a gente concluir a seguinte questão. A honra que os filhos devem aos pais é uma honra de gratidão, é uma honra que envolve respeito, é uma honra que envolve zelo, mas tudo isso frutificando em amor. Há filhos que têm na memória um medo incontido dos pais. Eu já ouvi de pastores mais antigos que eu dizendo que quando a mãe dizia seu pai está chegando, um certo terror tomava conta de todo mundo. Por causa da falta do diálogo, da falta do amor demonstrado, da falta da liberdade de se achegar e se assentar ao redor do pai para ouvir alguma coisa boa. Vamos formar outros tipos de memórias nos nossos filhos em nome de Jesus. Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvi-lo, enquanto Marta, temerosa, estava ao longe preparando coisas. Ela não estava errada, mas Jesus diz que Maria que escolheu a boa parte. A boa parte que o seu filho precisa tem a ver com provisão de coisas materiais, mas tem a ver com a liberdade de poder estar sentado aos seus pés, ouvindo você dizer alguma coisa boa, vendo você interagir com ele e construindo memórias que vão impulsioná-lo para um futuro de vitória. Então, queridos, que assim seja. Lembre-se da palavra pai em português. Jesus, ele introduz na prática do homem a ideia de chamar a Deus de pai. E quando ele chamava Deus de pai, os escribas e fariseus se escandalizavam nele. Porque a cultura de Israel é não chamar Deus de pai. Pai é Abraão.
Deus não é pai, Deus é o Criador, Deus é outra coisa para os judeus, mas pai, porque pai envolve uma intimidade, pai envolve genealogia, sangue, herança, coisas que os judeus não acostumaram a aprender. Tanto que quando eles repreendiam a Jesus, eles diziam, nós temos por pai a Abraão. E Jesus dizia para eles, olha, Deus pode suscitar filhos para Abraão dessas pedras que estão aqui. Isso não significa nada. Mas quando Jesus orava e chamava Deus de pai, os judeus ficavam escandalizados. Mas Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso, que está nos céus. A expressão Abba, uma expressão de muita intimidade, né? Nós aprendemos lá no Brasil que pai em inglês é father. Mas a gente ouve as crianças dizendo, daddy. E nós acreditamos que daddy é aquela expressão de intimidade. Era assim que Jesus ensinava as pessoas a se relacionarem a Deus, não como um ser que está lá do outro lado do universo, mas como o socorro bem presente na hora da angústia, aquele que está junto dentro de nós, e ele dizia, aquele que guarda a minha palavra é o que me ama, e o que me ama será amado de meu Pai, e nós viremos e faremos nele morada. A paternidade de Deus envolve essa proximidade, envolve esse estar assentado aos pés. Qual é o distanciamento que os nossos filhos estão tendo de nós? Em português é pai. E bem poderia ser um acróstico, uma poesia das funções que os nossos filhos precisam ver em nós para crescer estáveis, sejamos pais ou mães. Eu estou falando de pais aqui, no sentido lato da palavra. Nossos filhos precisam encontrar em nós provisão, mas não apenas do material. Nós temos que ser provedores de uma vida emocional equilibrada. Nós precisamos ser provedores de identidade para os nossos filhos, porque as escolas estão dizendo para os nossos filhos que eles podem ser o que eles quiserem. Mas a Bíblia diz que eles são como flechas na mão do valente, que eles são herança do Senhor. A Bíblia diz que quando eles estavam sendo tecidos no útero desta mãe, o Senhor os conheceu e os nomeou. Nossos filhos não nasceram para serem o que quiserem ser, eles nasceram com um propósito. Jeremias disse para o Senhor, eu sou apenas uma criança. E o Senhor responde para ele, não digas que és uma criança. Quando eras tecido no útero da tua mãe, eu te conheci, e eu te separei, e eu te entreguei às nações como um profeta. O que Deus está dizendo? É que Ele tem um propósito para nós muito antes da gente nascer. A cultura vai dizer ao seu filho na escola, você pode ser o que quiser, mas ele precisa aprender dentro de casa, que ele tem que ser um homem segundo o coração de Deus, uma pessoa que vive para um propósito, uma mulher como as maravilhosas líderes de Israel, alguém que pode ser aquilo que quiser, desde que seja no Senhor, na força do braço do nosso Deus, e nós é que temos que prover tudo isso para eles, provisão. Amor. O amor que induz a uma amizade, mas uma amizade qualificada. Cuidado com a cultura que diz, seja amigo do seu filho. Há verdade nessa expressão, você precisa ser amigo do seu filho. Mas o modelo de amizade do seu filho para com você, tem que ser o modelo de Deus. Deus chama Abraão de amigo. Mas quando Abraão peca, Deus vai tratar com ele. Abraão vai ter que assumir as consequências dos seus erros. Deus chama Abraão de amigo, o grande amigo de Deus. Mas Abraão vai ter que viver todas as etapas duras do mesmo processo. Então, se você quer ser um amigo do seu filho, seja esse amigo no modelo de Deus. Uma amizade que traz junto consigo a autoridade. As amizades, o seu filho tem que te ver como um amigo, mas ele não tem que te ver como um amigo que ele tem na escola. Você precisa ser um amigo qualificado, um amigo que traz consigo a autoridade de determinar sobre ele, de sujeitar a vontade dele ao seu propósito, desde que o seu propósito esteja de acordo com a palavra de Deus. Eu encerro dizendo
que na relação entre pais e filhos, o homem de Deus e a mulher de Deus precisa ser para os seus filhos uma fonte de inspiração. Jesus se tornou essa fonte para os apóstolos e para a igreja. Esse é o modelo de paternidade divina. As pessoas se inspirando. Paulo diz assim, olhando para ele, autor e consumador da nossa fé. Oh, que coisa linda, quando esses heróis do passado eram sacrificados por Cristo, se tornavam mártires do reino, e faziam isso com honra, faziam isso com alegria, porque eles entendiam, eu estou provando o meu amor pelo Senhor Jesus, da mesma forma que Ele provou o seu amor por mim. A Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. E agora, os apóstolos estão sendo presos, julgados, condenados e mortos. Mas eles não estão desesperados, gritando socorro lá no seu momento de martírio. A história dos Hebreus, o livro, a história eclesiástica, e mesmo a Bíblia Sagrada que cita o martírio de alguns deles, como Tiago, por exemplo, não cita nenhum, ou como o primeiro diácono Estevão, não há ali nenhum registro de... E Estevão desesperado gritava, não façam isso comigo. Não, tem disso não. Eles se entregavam sabendo que aquela seria a maior vitória das suas vidas. Amados, pensa numa coisa. Todos nós vamos experimentar a morte física. Não é verdade? De um modo ou de outro, nós teremos que nos encontrar com esse momento da nossa existência aqui na Terra. Quanta glória entrar na eternidade como um mártir. É muito melhor do que com 90 anos estar com uma fralda descartável em cima de uma cama, né? Eles foram martirizados por uma causa. E a Bíblia diz que há um lugar lá no céu para eles, juntos à família de Deus, martirizados pelo Evangelho de Cristo, porque acharam em Jesus uma fonte de inspiração. Quando o Espírito Santo entrou na vida desses homens, ou seja, foi inspirado, porque o Espírito Santo é isso, né? Ele é o sopro de Deus em nós. Esses homens olhavam para Jesus e viam em Jesus tudo aquilo que eles queriam ser. E é por isso que os apóstolos foram chamados de cristãos. Eles foram chamados de cristãos porque os romanos e os judeus da época os viam como imitadores de Cristo. E o termo cristão, inclusive, foi apresentado como um termo pejorativo, uma maneira de diminuí-los, uma zombaria, uma gozação. Os cristãos. Não sabiam eles que estavam dando uma marca, uma chancela verdadeira, não de um integrante de uma religião nova, mas de uma pessoa que imitava a Cristo. Eu hoje sou chamado de cristão, você também é. Mas a grande questão é, nós somos imitadores de Cristo? Cristo ainda é uma inspiração para nós? E dentro da nossa temática desta manhã, os nossos filhos podem ter em nós uma fonte de inspiração? Nós queremos que os nossos filhos sejam honestos, eles precisam ver honestidade em nós. Nós queremos que os nossos filhos digam a verdade, eles precisam ouvir a verdade da nossa boca. Nós queremos que os nossos filhos respeitem a nossa esposa, a esposa quer que ele respeite o pai, ele precisa ver você respeitando sua esposa, ele precisa ver você, esposa, respeitando o seu marido. Os discípulos eram imitadores de Cristo, porque Cristo era uma inspiração para eles. Então nós precisamos agir de tal modo que os nossos filhos possam se inspirar em nós e encontrar no Espírito de Deus que habita na nossa vida as mesmas virtudes que eles precisam ter para também ter uma vida abençoada e abençoadora. Essa relação de pais e filhos é algo que o diabo está trabalhando muito para quebrar, mas muito mesmo. Ocupando demasiadamente os pais e destruindo na mente das crianças lá na escola os valores que nos fazem famílias. Mas ao final desta mensagem, desta manhã, eu proclamo sobre a vida da igreja aqui neste lugar e em todos os lugares do mundo. A nossa casa será protegida por um círculo de fogo chamado Espírito de Deus. A nossa casa será cercada por uma espada flamejante e poderosa que vai se mover em volta dela.
essa espada de dois gumes, a palavra de Deus. A nossa família estará selada, ela vai estar como as janelas das casas dos hebreus, com o sangue de Jesus, de modo que a morte vai saltar sobre elas. Haverá vida dentro das nossas casas, haverá relacionamento com os nossos filhos, porque a palavra do Senhor vai garantir uma mesa, a palavra de Deus vai garantir as plantas de oliveira em volta dela, o Senhor vai garantir provisão, o Senhor vai garantir honra, e o nome dele será glorificado, enquanto estiver servido à mesa o pão vivo que desceu do céu, chamado Jesus. Que assim seja, sobre a sua vida, sobre a sua família, para a glória de Deus. Senhor, eu abençoo os teus filhos em teu nome, abençoa as nossas crianças, meu Pai, os nossos adolescentes, mesmo aqueles que já têm filhos adultos como eu. Em teu nome, meu Pai, eu proclamo do céu a tua graça, eu proclamo do céu a tua força sobre nós, para que nós possamos testemunhar de Jesus para aqueles a quem nós amamos, ganhando sobretudo aqueles que estão dentro da nossa casa, debaixo do nosso teto. Senhor, abre a minha visão para que eu veja a minha casa como um campo de missões. Abra a minha visão, meu Pai, para que eu veja além da África, além das nações que ainda não foram alcançadas, eu possa ver que ao meu lado tem uma criança, tem um jovem que precisa ouvir da tua palavra, que precisa ver a tua presença em nossa vida, que precisa ver que a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Capacita, Senhor, a nossa igreja, capacita a cada um de nós para sermos tais pessoas, motivos de honra para os nossos filhos, referenciais para suas vidas. Ó Deus, que nós possamos ser trazidos juntos com eles para viver o novo nesse pacto de gerações, que por meio de nós e da tua palavra, os nossos filhos possam frutificar no teu reino. Senhor, glorifica o teu nome através da tua igreja, através de cada célula, cada família que a integra. Pai, o reino das trevas está destronado, ele está caído dentro dos nossos lares, pois em nossos lares somente o Senhor, ó Pai, somente a tua palavra, somente o ensino do Senhor para a nossa vida. Que assim seja repreendido o inimigo, que assim seja fortalecido esse pai e essa mãe, e que os filhos tenham abertas as suas visões para verem a presença do Senhor em nós. É assim, meu Pai, que nós oramos encerrando esta palavra e aplicamos ela aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Nós podemos aplaudir ao Senhor? Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado, em nome do Senhor Jesus. Pastores, glória a Deus. Glória a Deus. Volta, ele prometeu. Ele prometeu que ele virá. Não sabemos o dia nem a hora, mas ele é fiel e prometeu, ele vai voltar. Bom, então, quem quer falar alguma coisa? Pergunta? Amém. Então nós estamos encerrado esse período, a gente está de volta hoje às 7h30. E venham preparados, porque eu sei que Deus tem muito mais para falar com a gente. Amém? Então Deus abençoe os irmãos. Até às 7h30.